Há 3 semanas das eleições, o país acompanha uma disputa acirrada e inédita em vários aspectos. Pela primeira vez na história da nossa democracia, 2 mulheres brigam voto a voto rumo ao segundo turno. A candidata Marina Silva saiu da condição de vice no Partido Socialista Brasileiro e, segundo as pesquisas, assumiu o posto de possível protagonista do processo. Dilma e Marina lideram a disputa e hoje há um empate técnico, numa margem que varia de 2 a 4 pontos. Mas a atual presidente vê Marina bem perto em seu retrovisor. A candidata do PSB tem 38% da preferência. A avaliação do atual governo melhorou entre agosto e setembro. No quesito ruim péssimo, o índice Band, que é uma média das últimas pesquisas CNT-MDA, Ibope, Datafolha, Census e Vox Populi, mostra uma queda de 27% para 24%. O desempate pode estar no fator rejeição. Dilma Rousseff tem, em média, o dobro da rejeição de Marina. No segundo turno, a disputa está indefinida, considerando a margem de erro nas pesquisas de 2 pontos para mais ou para menos. Marina está à frente, 52 a 48. Ela ainda pode ser beneficiada pelos votos dos eleitores de Aécio Neves. O candidato do PSDB oscilou para baixo e patina nos 17 pontos percentuais. Segundo o Datafolha, 7% do eleitorado está indeciso. 6% pretendem votar em branco ou nulo. E para falar sobre essa disputa imprevisível para chegar ao Planalto, o Canal Livre recebe o cientista político Antônio Lavareda. Boa noite. E para falar sobre a corrida eleitoral, estão hoje comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Fernando Rodrigues e Boris Casoy. Lavareda, deixa eu começar o programa de hoje. Boa noite, primeiro. Boa noite. Reduzindo aqui um pouco o leque de nossas preocupações, especulações e debates hoje à noite nesse programa, se a gente fazendo uma pergunta que faz 30%, 33% eliminar 33% de nossas especulações. O Aécio está fora? Boixá, embora a imprevisibilidade tenha sido uma marca dessa campanha eleitoral até o momento, né, é muito difícil que o candidato Aécio Neves consiga ultrapassar a segunda colocada e passar para o segundo turno. Objetivamente, isso é bastante difícil a essa altura, faltando praticamente 20 dias até a eleição. Agora, o professor, o eleitorado do Aécio, o Aécio tem perdido voto aí a cada dia. Ele trabalhava com 20%, 21%, está com 15%, 14%. E esse eleitorado está indo, na sua maioria, para a Marina. Pode-se imaginar que, num segundo turno, este voto aécista, que é um voto tipicamente anti-PT, iria, assim, na maior parte para a candidatura Marina? Eu acredito, Mitre, que a Marina teria, no segundo turno, em torno de 70% dos votos de Aécio Neves no primeiro turno. Ou seja, 70% iriam para a Marina, 20% para Dilma, percentual em torno disso, e 10% correriam para a abstenção, para brancos e nulos. Lembrar que no segundo turno, como ocorreu em 2010, a chamada alienação eleitoral, que é a soma de brancos, nulos e abstenção, cresce um pouco. Né? Uma parte daqueles eleitores cujo candidato não passou para o segundo turno, eles, né, optam por esse caminho, pela via da alienação. Sim. Eu acho que a situação do Aécio Neves é muito complicada. Como disse o professor Lavareda, é quase, numa eleição como essa, impossível dizer de maneira peremptória que ele está fora do jogo. Agora, seria uma surpresa, talvez a maior surpresa de toda a eleição, se ele se recuperasse, fosse para o segundo turno nessa altura, viu, Boixá? Pois é, agora, Boris, a gente estava falando aqui um pouco antes, isso aumenta o grau de indefinição em relação à disputa de Dilma e Marina? Ou consolida alguma tendência mais fortemente favorável à Marina, por exemplo, já que ela herda os votos? Boixá, essa eleição polarizada como está entre as duas candidatas, duas mulheres, como a introdução do programa chamou a atenção, as pesquisas dessa semana, né, essa semana que está começando, essas pesquisas vão ser definitivas, ou seja, vão ser extremamente importantes, sobretudo os números concernentes ao segundo turno. Quando você olha para trás, as eleições nas quais nós tivemos segundo turno, são basicamente a eleição de 89, muito diferente, tão diferente da série que se seguiu, que praticamente não deve vir à baila como termo de comparação. Mas quando você olha 94,
Quando você olha 2002, 2006, 2010 e 94 e 98, a eleição foi resolvida no primeiro turno. Nessas 3 eleições em que houve o segundo turno, as pesquisas dessa época, entre 15 e 20 de setembro, as pesquisas relativas a segundo turno, projeções do segundo turno, elas praticamente foram confirmadas nas urnas do segundo turno. Ou seja, com diferenças um pouco, 4 pontos, 3 pontos, às vezes, no máximo 5 pontos em relação ao candidato líder ou ao segundo colocado, mas na ordem perfeita. Elas anteciparam de forma bastante razoável o que viria a ocorrer no segundo turno. Essa semana, então, eu quero dizer que a correlação de forças projetada para o segundo turno pode nos dar, pode nos indicar um grau de segurança bastante razoável o vencedor da eleição deste ano. Boris. Lavareda, não há sistemas de detecção da verdade e das afirmações mentirosas que a gente tem ouvido de todos os lados dessa campanha. Eu não me lembro de ter visto uma campanha com um nível tão baixo, um nível de conventilho, gravemente protagonizado por 2 mulheres, especialmente, sem excluir o candidato Aécio Neves. Mas será que na história isso se repete? Será que nós não ultrapassamos um ponto gravíssimo que chega a comprometer a democracia? Quer dizer, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão assistindo um pugilato de prostíbulo numa festa democrática, ou eu me engano? Acho que você se engana, Boris. Você se refere à campanha negativa que parte da imprensa, inclusive, tem lastimado, está ocorrendo entre nós nesse pleito. Eu devo lembrar, em primeiro lugar, que isso não ocorre só nesse pleito, nem ocorre em proporção maior nesse pleito. Quando as pessoas lembram das campanhas presidenciais brasileiras, em geral, como campanha... Isso não justifica o fato de outras campanhas... Com certeza. Mas quando se lembra da campanha de 2002... se lembra do Lulinha, Paz e Amor, eu estudei a fundo aquela campanha. Pode estar lá num livro que eu publiquei chamado Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais. Quando você estuda aquela campanha, você vai ver que o Lula explorou, em 45% das suas peças comerciais, invocou emoções negativas contra seu adversário. No fundo, eram comerciais que, embora parecessem positivos, tinham um conteúdo bastante negativo, bastante cáustico, bastante erosivo em relação ao adversário. Isso ocorreu também nas outras campanhas presidenciais brasileiras, ocorre no mundo todo, e há estudos, inclusive, Boris, o professor John Green, da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, ele defende uma tese bastante interessante, e não só ele, mas ele é representativo. Ele mostra o quanto as campanhas negativas são importantes para a democracia. Em primeiro lugar, porque elas chamam a atenção... Lavareda, você tem visto campanha pela internet? Sim, campanha sim. Não é negativa, a campanha chega no nível do vitupério. Eu estou me referindo à campanha na televisão e esse estudo... à campanha em geral. Sim. A campanha na internet, infelizmente, a campanha na internet entre nós, as campanhas na internet, Boris, então, me voltando exatamente para esse espaço, a campanha na internet é negativa e predominantemente negativa porque, e há uma coisa a ser estudada e a ser esclarecida, a internet é aparentemente plataforma que aproxima as pessoas, mas convoca o pior das pessoas, não só na política, não só na política. E é importante chamar a atenção que os candidatos nas suas campanhas formais não assumem nenhuma relação com esse lumpesinato da internet. Fernando. Essa lumpesinato da internet, eu ouvi uma expressão muito boa outro dia, essa cracolândia da internet, né? Esses zumbis, submundo da campanha. Os zumbis andando, falando coisas absurdas, mas me parece... Mas não só em campanhas eleitorais. Mas não só isso, é sempre, desde sempre. Porque a internet, nas campanhas eleitorais, pelo menos nos Estados Unidos, pelo que eu entendo, elas servem muito para campanha negativa e para arrecadar dinheiro lá. Aqui, elas, por enquanto, estão servindo muito para campanha negativa. Arrecadar dinheiro ainda não é o que faz parte do universo brasileiro. Agora, até porque a pessoa física aqui não... Pois é. Não foi para esse lado. Agora, tem uma coisa que a gente ouve falar em todas as campanhas eleitorais, que é o seguinte, os marqueteiros todos falam, quanto mais bater
pior é, porque o eleitor não gosta de candidato que fica só criticando. Mas parece que desta vez eles estão mais sofisticados na crítica, cada vez mais elaboradas. É uma crítica indireta com uma mensagem subliminar, não é um ataque xingando diretamente o adversário. É isso que está acontecendo? Bem, nas campanhas anteriores já houve também um certo nível de sofisticação, Fernando. Mas lembrar o seguinte, o eleitor tem um grauzinho de hipocrisia, vamos considerar. O eleitor diz que não gosta de ataques, não gosta de críticas dos adversários uns aos outros. Mas o eleitor retém 7 vezes mais informação negativa do que informação positiva. E no seu dia a dia, na conversa com amigos, parentes, colegas de trabalho, ele não fala sobre os aspectos positivos do que ele tem ouvido, ele fala sobre o negativo. Claro, e tem um dado que é objetivo. Depois que começou essa fase agressiva por parte, por exemplo, do comando da campanha do PT, a candidata Dilma melhorou nas pesquisas. Então está funcionando. Se está funcionando, a tendência é isso continuar. E aí que eu queria fazer uma pergunta. Ataques são eficazes, claro, é isso. Mas aí que eu queria fazer uma pergunta do senhor. A questão da rejeição. A rejeição é fundamental na definição do segundo turno. Como é que o senhor está avaliando a rejeição das duas nesse momento? 32 no Datafolha, 42 no Ibope e 20 e 18 Datafolha e Ibope para a Marina. Como é que o senhor vê isso? A rejeição é medida de diferentes formas. A medida do chamado topo da rejeição, que é quando você pergunta, quando o entrevistador pergunta ao entrevistado em quais candidatos da lista ele não votaria de jeito algum. Então, ele indica o chamado topo da rejeição, ele seleciona alguns. E a rejeição integral, que é medida na questão da probabilidade. Quando o entrevistado pergunta se o eleitor votaria com certeza, poderia votar ou não votaria de jeito nenhum determinado candidato. Essa segunda é o que vale. É nessa segunda que Dilma, por exemplo, aparece que a presidente Dilma com 42%. Isso. E a candidata Marina com 26%. Uma diferença de 16 pontos percentuais. É uma diferença muito grande para ser resolvida nesse curto intervalo de tempo até o final do primeiro turno. E isso coloca hoje um favoritismo, um ligeiro favoritismo, eu diria, repetindo, um ligeiro favoritismo, né, na candidata Marina Silva no segundo turno. Agora, Fernando, só para a gente ficar num tema que já estamos meio que abandonando, que é o tom da campanha, o Bode falou, você falou, o Mito também, a guerra verbal. Eu devo ser, de fato, um perigo para alguma democracia por aí, porque eu adoro campanha que pega fogo, que o pau come, briga de foice no escuro, adoro porque isso expõe, eviscera o candidato, a gente percebe melhor quem ele é. Mas, enfim, a guerra verbal entre os candidatos que lideram as pesquisas para a sucessão presidencial esquenta a campanha na mídia. Vamos ver aí uma reportagem. Não consigo imaginar que as pessoas possam confiar em um partido que coloca por 12 anos um diretor para assaltar os cofres da Petrobras. Uma frase dessas mostra uma posição extremamente leviana e inconsequente. Se a Marina é candidata, é a Marina que agora abraça o agronegócio ou aquela que propunha a proibição, por exemplo, do cultivo de transgênicos no país através de projetos de lei? Mudar de posição de 5 em 5 minutos não é sério. Com a ascensão de Marina Silva nas pesquisas eleitorais, subiu o tom dos 3 principais candidatos na campanha veiculada na mídia e também nas entrevistas. À medida em que o cenário fica cada vez mais indefinido, o tiroteio verbal se intensifica. O Partido dos Trabalhadores tem usado a tática de ligar Marina aos banqueiros. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Para o comando da campanha, os ataques têm surtido efeito. A taxa de juros, o câmbio, as condições de política de crédito serão definidas autonomamente pelo Banco Central, sem prestar contas ao Executivo nem sequer ao Legislativo. O contra-ataque foi rápido. A candidata do PSB lembrou os recentes lucros dos bancos. Ela disse que ia ganhar para baixar os juros e nunca os banqueiros ganharam tanto como no seu governo. Ela defendeu sua coordenadora de campanha, Neca Setúbal, que é herdeira do Banco Itaú. Em 2010, quem recebeu a maior quantidade de doação e financiamento de campanha do Banco Itaú foi a própria presidente Dilma. Marina Silva ataca a candidata do PT, lembrando quem são os aliados do governo atual. Se a Dilma ganhar, ela vai agradecer ao Sarney, ao Renan, ao Collor, ao Maluf.
O candidato do PSDB, Aécio Neves, tenta buscar fôlego associando Marina a Dilma, pelo fato de a candidata já ter sido filiada ao partido e ministra do governo Lula. Existe o PT1 que fracassou com a Dilma. Existe gente querendo voltar de novo com o PT2. Nós somos oposição a tudo isso que está aí, por isso vamos vencer as eleições. Na guerra midiática contra Dilma Rousseff, o candidato tucano ataca o fraco crescimento da economia. A inflação está aí de volta e o Brasil está em recessão. E o anúncio da saída do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ela desautorizou o ministro da Fazenda de uma forma, a meu ver, inusitada. Nas entrevistas, Marina Silva se defende dos bombardeios. Uma série de mentiras estão sendo lançadas no Rio de Janeiro. O nosso compromisso é com a exploração do pré-sal, sem prejuízo dos estados produtores em relação aos royalties. As acusações diante dos escândalos envolvendo a Petrobras têm sido usadas com frequência para minar o governo que tenta a reeleição. Quem manchou a imagem da Petrobras foram aqueles que irresponsavelmente tomaram conta da maior empresa brasileira para fazer negócio. E essa guerra sem tréguas segue até o dia 26 de outubro, o dia em que o Brasil vai eleger o chefe de governo para os próximos 4 anos. Chegou a hora de dar um basta em tanta corrupção, em tanto desgoverno, em tanto desrespeito. Tem gente com muito ódio, tem gente também que usa a desinformação, que usa a mentira. Eles têm mentido, agredido, espalhado boatos, dizendo que eu vou acabar com o Bolsa Família, com Mais Médico, com Minha Casa Minha Vida. É mentira. Fernando, sua pergunta. Quer dizer, essa troca aí de farpas entre os candidatos está acontecendo já há algumas semanas. Agora, é fato também que há 15 dias Dilma Rousseff estava numa situação pior do que está hoje. Ela melhorou. Hoje ela está em situação no Datafolha de empate técnico com Marina Silva no segundo turno, na simulação. E no primeiro turno, no Datafolha, abriu uma diferença ali um pouco mais confortável. Não é muito boa, mas é mais confortável. Isso significa, número 1, que as propagandas foram eficazes para Dilma, ou que isso talvez ia acontecer porque o governo sempre melhora a sua avaliação quando começa a propaganda. E 2, se essa trajetória ela tem um limite ou ela vai continuar a melhorar desse jeito? Especialmente no segundo turno. Fernando, 3 coisas, né? Em primeiro lugar, propaganda negativa sempre tem consequências. Em geral, consequências positivas para os seus autores, porque hoje essas propagandas são todas testadas, pré-testadas, etc. Ninguém solta nada se arriscando ao efeito bumerangue, né? Em segundo lugar, isso tem muito a ver com a larga dianteira, larga vantagem da presidente Dilma em termos de tempo de televisão. Isso é uma variável extremamente importante também. Em terceiro lugar, o que está vindo de propaganda negativa agora, Fernando, é muito pouco. Quem está lastimando a propaganda negativa que está assistindo a televisão vai ter muito mais para lastimar quando começar o segundo turno. Só lembrando, em 2006, campanha de reeleição, o presidente Lula fez 3% de peças negativas no primeiro turno. No segundo turno foi para 46%, seu adversário fazia 49%. E isso é assim. Acontece o seguinte, não há propaganda, eu chamo isso de propaganda, de planos, de metas, de futuro, nada. Quer dizer, o que tomou conta mesmo da campanha eleitoral é essa propaganda negativa. Ninguém consegue registrar nada, nenhuma diferença entre os candidatos. Eles estão usando os espaços destinados à propaganda eleitoral quase que exclusivamente para troca de xingamento. Você tem razão. Agora, lembrar o seguinte, isso ocorre não só no Brasil, ocorre mundo afora. A última campanha norte-americana de reeleição do presidente Obama, 80% dos seus comerciais tinham um tom negativo. Isso é assim. E no Brasil, isso é agravado pela legislação. Por exemplo, os nossos debates são cerceados por uma legislação que impõe a presença de candidatos nanicos que prejudicam substancialmente o desenvolvimento das opiniões sobre os temas. Nós vamos voltar a falar da legislação, mas o Mitri tinha me dito aqui que queria voltar à questão da rejeição, né, eu queria só completar a questão da rejeição, porque eu acho que ela é fundamental. Ela define a situação no segundo turno, não há dúvida. A Marina, ela começou
quando ela voltou, não é? Antes de iniciar a campanha eleitoral com a Marina, lá em abril ela tinha 21% de rejeição pelo Datafolha. Quando ela voltou, ela estava com 10, 11, 12. Dependendo da metodologia, isso muda. No caso do Ibope, está com 26, contra 42 da Dilma. Eu quero perguntar o seguinte, isto não é uma situação, tomando o quadro de hoje, isso não é uma situação que já define o segundo turno? Porque quem ganharia de uma candidata que tem 26% de rejeição contra 42%? Se ao final desses 20 dias... Isso que eu queria perguntar. Se ao final desses 20 dias isso não tivesse alterado substancialmente, a candidata Dilma perde o segundo turno. É inexorável. Os franceses, que fazem segundo turno há muito mais tempo do que nós, eles dizem, no segundo turno não é que um candidato ganha a eleição, trata-se de um candidato que perde a eleição. E perde a eleição em função da rejeição. Agora, considera-se também que a Dilma tem reduzido a sua rejeição e tem aumentado a avaliação, melhorado a avaliação do seu governo, desde o início do horário eleitoral. Mas só reduziu 4 pontos. Ela tinha 46 pontos de rejeição integral, reduziu para 44. Reduziu 2, depois 2, 4. Mas pontos. Isso foi efeito da agressividade da campanha. De repente, não é impossível que ela reduza, não é impossível que você diz que as curvas de rejeição de ambas se encontrem. Se encontrem, é isso que eu quero dizer. Há uma série de mistérios indecifráveis nesse negócio do eleitor brasileiro e sua relação com a classe política, com as eleições. Dissemos aqui antes, e é um fato histórico, que ele não gosta do candidato que só fica atacando, que só fica batendo, tende a se solidarizar com a vítima desses ataques. E aí, depende, quando a Dilma foi para a pancadaria, subiu, né? Depende. Assim como o grau de imprevisibilidade dessa campanha está alto demais desde o começo. Por isso que eu acho também muito ousado da nossa parte dizer que o Aécio está fora. Pode não estar. Ele pode ser. E eu sublinhei que numa campanha com tanta imprevisibilidade, isso não pode ser uma assertiva definitiva. E só mais um ponto que o professor Lavareda falou, que nunca houve uma virada do primeiro para o segundo turno em eleições brasileiras. Quem termina o primeiro turno na frente, com alguma vantagem, acaba ganhando a eleição. Agora está acontecendo uma coisa curiosa, porque na simulação de primeiro turno, Dilma Rousseff termina na frente, em tese, se fosse hoje, chega no segundo turno, quem já começa na frente é Marina Silva. Isso daí já aconteceu muitas vezes em eleições estaduais, de prefeito, mas para presidente não tinha acontecido. O senhor está sugerindo que isso pode ser a primeira vez numa eleição presidencial? É verdade, mas interessante. Ao final do primeiro turno, né, quando você tiver a pesquisa de véspera de eleição, Fernando, com um prognóstico sobre o segundo turno, elas praticamente até hoje se cumpriram. Eu trouxe aqui em 2002, véspera do primeiro turno, os números eram Lula 60, Serra 40. Nas urnas, depois de toda a campanha, e depois era interessante discutir por quê. Depois, Lula 61, Serra 39. Em 2006, Lula 58, Alckmin 42. Nas urnas, Lula 61, Alckmin 39. 2010, véspera do primeiro turno, Dilma 57, Serra 43. Nas urnas, Dilma 56, Serra 44. E por que isso ocorre? A minha explicação, a minha hipótese é que muito provavelmente nós temos um volume de propaganda tão grande no primeiro turno, de tanta exposição, de tanto conflito, de tanta crítica, de tanto ataque, de tanto autoelogio, etc., que o eleitor define seu sentimento em relação aos candidatos ainda ao final do primeiro turno. E embora no segundo turno haja uma massa de propaganda fantástica, 10 minutos de programa para um, para outro, 7 minutos e meio de comerciais, etc., isso não altera mais sentimentos que foram estruturados antes e definidos ao longo do mês de setembro. Agora, professor, o que está acontecendo em São Paulo? O candidato tucano à reeleição em São Paulo tem 48%, segundo a última pesquisa, digamos, por volta de 50%. A Dilma tem 26%. O candidato tucano à presidência da República tem 16%. Quer dizer, o tucano que deve ganhar, vai ganhar a eleição para o governo, tem 3 vezes mais do que o candidato a presidente tucano. O que significa isso? É verdade, mas se você levar em conta que a presidente Dilma, como ela própria afirmou no início da campanha, ela tem 2 candidaturas em São Paulo, ou seja, o campo do governo federal tem 2 candidatos. Se você levar em conta o agregado de Alexandre Padilha e Scaff,
você vai ver que essa distância não é tão grande em relação ao conjunto de intenções de voto da presidente Dilma, Mitre. Sabe? Agora, se você isola e considera apenas o candidato do seu partido, aí sim, esse intervalo chama a atenção. O Lavareda, a gente passou aqui rapidamente pelo assunto da quantidade de candidatos na campanha e tal, da algema que isso impõe aos debates políticos na televisão, na mídia de uma maneira geral. O debate político na campanha cresce em função da diversidade de candidatos e supostamente, portanto, de programas, ideologias e tal, ou isso é uma bagunça completa que precisa ser resolvida pela classe política e pela sociedade brasileira? Faz sentido ter tanto candidato na propaganda, na televisão, nos debates e tudo mais? Eu acredito, Boechat, que a multiplicidade de candidaturas não é o problema. O problema são as restrições que a legislação impõe, por exemplo, a realização dos debates. Essa lei é um absurdo. É absolutamente constrangedor, né? Destoa da realidade, agride o bom senso e prejudica a qualidade de uma campanha democrática. Você impor às emissoras de televisão e impor ao espectador a presença de 6, 7, 8 candidatos, vários dos quais inexpressivos. Chega a ser ridículo o espectador ligar um telejornal e ver, não é, o repórter sendo constrangido pela legislação a se reportar um candidato nanico, que não tem nenhuma chance, e tratá-lo como se fosse alguma coisa razoável, perguntar as ideias dele. Ele não tem, frequentemente, ideia alguma para coisa alguma, mas improvisa ali. Claro. Isso prejudica o processo eleitoral e prejudica a democracia. E no debate, na discussão... Isso desinforma. Na discussão de regras para o debate, por exemplo, quando os nanicos se unem, eles impõem as regras. Eles impõem as regras. É um absurdo total. Mas eles impõem as regras, é bom levar em conta, baseados numa legislação que os favorece. Absurda. Claro. Favorece. Mas aí não são só os nanicos, né, Mitre? Na verdade, os partidos, os chamados grandes partidos, também impõem regras inaceitáveis. Por exemplo, o jornalista não pode contestar, isso não é imposto pelos nanicos, não pode contestar a resposta que o candidato deu à pergunta. Não, as regras são aprovadas pela maioria. E quando os nanicos têm maioria, eles é que impõem, Boris. É assim mesmo, é aritmética. E só para acrescentar gostosamente, os grandes partidos. Eles tiram proveito ou não, os grandes. E eu acho, Mitre, só para acrescentar uma coisa que eu acho importante o telespectador que acompanha a política saber, o problema, me parece, como falou o professor Lavareda, não é o número de partidos. Não é. Ter 1000 partidos. É a lei. O problema é que um partido, se nós aqui nos reunirmos e fizermos um partido, que não é muito difícil, no dia seguinte da aprovação nós vamos receber R$50 mil por mês, por nada, sem ter tido um voto. No mínimo 50 mil, que vai aumentando ao longo do tempo. Tem partidos aí que ganham quase 2 milhões por ano, para nada, nunca elegem ninguém, não tem nada. E quando o partido elege um deputado de 513... Tem direito ao debate. Tem direito a entrar no debate. Deputado de 513 permite a ele ter um candidato a presidente. Mas isso é mais um fato agora, que nos impulsou na direção de exigir uma reforma política, seja qual for o presidente. Você vê perspectiva para essa reforma em função das candidatas colocadas aí como prováveis eleitas? Boechat, há pelo menos uma candidatura e uma candidata que tem a obrigação absoluta de se eleger a patrocinar uma reforma política, foi a candidata Marina Silva. Se ela vier a ser eleita, ela tem obrigação, porque ela é a candidata que expressa a nova política. E a nova política só pode ganhar espaço, só pode se consolidar, tendo como suposto uma reforma política. Precisa ver se o Congresso vai aprovar a reforma política da presidente. Eu tenho minhas dúvidas, professor, desde 89 que esse assunto está lá. A proposta da reforma política dela também... A proposta de reforma política dela deve se observar, infelizmente não é boa. A reforma política dela não ajuda a consolidação de partido nem do sistema partidário. A proposta dela, até onde eu sei, é fazer uma eleição apenas no país a cada 5 anos, sem permitir a reeleição de ninguém. Aparentemente, parece ser uma ideia boa, vamos acabar com a reeleição. Só que, quando você olha bem, o problema não é a reeleição. O problema é não permitir que um candidato à reeleição se utilize da máquina, essas coisas. E mais, hoje a gente tem eleição a cada 2 anos no Brasil. Se vencer Marina Silva e ela levar a cabo essa proposta,
proposta, a gente só vai ter uma eleição a cada 5 anos, vai ter menos eleições no Brasil. Mas ela não vai levar a cabo essa proposta e até outros elementos até piores da sua proposta, por exemplo, candidaturas avulsas, está lá no programa dela. Exato. E eleição majoritária para os cargos parlamentares, que também é alguma coisa que ajuda a dissolver os partidos, mais ainda do que já são. Mas ela não vai implementar isso, com certeza ela negociaria um escopo de proposta e um conteúdo de proposta melhor. E aí é bom lembrar que centenas de projetos assim foram negociados e engavetados desde 1988. E o PMDB está esperando para contribuir, provavelmente. Longe de mim querer passar a impressão aqui que tenho simpatia por qualquer candidato ou candidatura. Minha posição nesse aspecto é bem clara. Não tenho, não voto, não sei onde está meu título de eleitor desde 1989. Mas quero dizer, só para discordar aqui da mesa, que eu adoro essa história de candidatura avulsa e também adoro a história da gente parar de ter eleição a cada 2 anos, pelo amor de Deus. Se elas representassem mudanças significativas, aí talvez a gente pudesse ambicionar uma por ano. Mas considerando também a memória das eleições, uma a cada 2 anos, ninguém aguenta, mas daqui a pouco a gente volta para discutir mais um pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo. Canal Livre volta já. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite fala sobre a disputa e a acirradíssima disputa entre os candidatos à presidência da República. Estamos falando da disputa acirrada entre Dilma e Marina. Bom, deixa eu dizer para os nossos espectadores que aqui no intervalo eu fui massacrado, né? É verdade. Pela defesa que fiz aqui das eleições a cada 5 anos. Porque aqui nós acreditamos na eleição como uma coisa boa em si, o que não significa que a lei seja boa, a lei tem que mudar. O Fernando tinha uma observação sobre isso, Fernando, que você fez no intervalo, que eu gostaria que você repetisse quanto à qualidade. O problema das eleições no Brasil não são as eleições em si, as eleições são muito boas. Países democráticos como os Estados Unidos têm eleições a cada ano, porque os mandatos não são coincidentes. O problema são as regras amarradas que fazem do debate uma coisa muito pedestre, muito ruim. E o que voto não informa obrigatório. Nada. O voto obrigatório, esses são os problemas principais da eleição a cada 2 anos no Brasil. Agora, elas acontecerem a cada 5 anos não vai resolver, porque elas continuarão engessadas, então vai tornar pior. E a alienação, não estou falando do Boechat, mas a alienação que no Brasil tem uma porcentagem alta, 25%. Imagina a eleição de 5 em 5 anos, a alienação vai para 50%. Além de que corre o risco em algumas áreas de municipalizar o que é nacional e em outras áreas nacionalizar o que é municipal. É uma tremenda confusão. Muito importante. Se hoje as pessoas não se lembram em quem votaram há 4 anos para deputado estadual e federal, imagine se for a cada 5 anos votando de vereador até presidente da República. Como é que vai ser o debate? Fernando, antes de um ano, 60% dos brasileiros não lembram o seu voto para deputado federal ou deputado estadual. Não lembra. Isso é um sistema proporcional nosso que é quase único no mundo. Tem 3 ou 4 países que têm esse sistema. São Paulo, mais de 2.000 candidatos a deputado estadual para escolher um. É um absurdo. Mas, professor, o Boris tinha levantado uma questão aí que eu considero muito importante, que os conteúdos da campanha estão ficando em segundo plano. E a gente observando o debate econômico, a questão econômica, ela está no centro do debate, só que inteiramente deformada por agressões de um lado e de outro. A minha pergunta é, será que nós vamos chegar até o fim dessa campanha sem discutir a questão da política econômica do Brasil, num momento como esse, em que estamos vivendo uma economia tão dramática? Eu acredito, Mito, que o segundo turno, né? É a minha esperança. Segundo turno com as coisas mais claras, né? Sem candidatos nanicos, várias eleições estaduais resolvidas, grande número, deputados federais, deputados estaduais, não mais poluindo televisão, propaganda de rádio, etc. Nós vamos ter mais, os candidatos vão ter mais oportunidade e a imprensa mais oportunidade de cobrar isso e os candidatos de discutirem a temática econômica e as demais temáticas também. Agora, eu volto a dizer que se nós acreditarmos que o que ocorreu lá atrás vai se repetir, infelizmente, essa discussão não vai mais afetar o resultado eleitoral. Se ocorreu o que ocorreu nas eleições anteriores, os sentimentos face a Marina e Dilma, por exemplo, se as duas chegarem ao segundo turno, já provavelmente estarão definidos. Quer dizer, conclusão, os conteúdos programáticos não serão
definidores nesta campanha eleitoral. E se foram em algum momento anterior, é uma questão a discutir. Eu quero saber em quem eu estou votando. Quero saber que política a dona Marina vai adotar e que política econômica que me atinge ou atinge grande parte da população vai ser adotada pela dona Dilma. Se esse desastre continua, se tem alguma modificação. A impressão que eu tenho, Lavareda, é que não interessa a ninguém discutir uma política econômica que vai exigir sacrifícios qualquer que seja. Você tem toda a razão. Por exemplo, todos sabem, qualquer pessoa de bom senso sabe que vai haver um tarifaço. Vai ser necessário um aumento de tarifas em alguns setores. Qual candidato vai assumir no seu programa de televisão, anunciar aos seus eleitores que vai fazer isso? Claro. Suicídio. Não fala. É o caso da reforma da Previdência. Quem é que vai pregar a reforma da Previdência, que é uma necessidade, numa campanha eleitoral? Perde voto. Pelo contrário, estão propagandando a volta ao passado. É isso mesmo. Questão da exatamente. Lavareda, outra coisa que não sei se nesse pleito pode-se dizer que de forma mais acentuada, e já é uma tendência de outros pleitos, não há ideologia na campanha, né? Não há um candidato que represente um segmento, dos que estão aí, que represente uma ideologia, uma cartilha ideológica. O PT se deslocou para o centro, né? O PT se deslocou para o centro. A tendência, vale dizer, de centripetismo é uma tendência universal, desde que caiu o Muro de Berlim ali, praticamente desde o início dos anos 90. Agora, há uma coisa muito interessante a se notar nessa campanha e que fala um pouco sobre uma nova conformação da política brasileira e das preferências do eleitorado. Nós temos 4 candidatos egressos do PT. O PT, na verdade, é o lulismo, né? Maior do que o PT é o lulismo. Talvez nós tenhamos alguns sinais que os cientistas políticos, sociólogos e jornalistas vão analisar melhor adiante, Boechat, que, na verdade, o lulismo é o equivalente do peronismo. O peronismo que foi se fragmentando na Argentina, que a cada pleito hoje tem 3, 4, no mínimo 2, né, ex-integrantes ou integrantes e representantes de diversas facções disputando eleições de governo, eleições presidenciais. Nessa eleição presidencial, nós temos, repetindo, 4 egressos do lulismo. E eu acho interessante também, só para complementar isso daí, vou fazer uma pergunta também, mas antes para dizer que, conversando com jornalistas americanos de outros países que estão chegando para acompanhar o processo, eles notam coisas que a gente até deixa de falar. Pela primeira vez, haverá possivelmente 2 mulheres disputando um segundo turno da presidência da República, que é inédito também. E as 2 egressas do PT, no caso, Marina Silva e Dilma Rousseff. Agora, eu queria aproveitar a presença do professor Lavareda, que é especialista na análise... As egressas não, uma ainda está no PT. Exato. Embora de origem no PDT. Uma, aliás, veio do PDT. Do brisolismo. Do brisolismo. Que é a Dilma Rousseff. Eu quis ressaltar o ainda. Ainda, é verdade. E queria aproveitar o professor Lavareda para perguntar sobre a regionalização do voto. Parece que tem uma fórmula de vitória do PT 2002, 2006 e 2010. O PT não vai muito bem no Sul e no Sudeste, mas tem boa votação. Tem uma votação boa no Sudeste, mas às vezes não ganha em alguns estados, em São Paulo. Em compensação, nas últimas 3 eleições, teve uma votação estrondosa no Nordeste. Desta vez, a situação não vai bem no Nordeste. Dilma Rousseff tem hoje 47%, segundo o Datafolha, no Nordeste. Na mesma época, em 2010, ela tinha 63%. Ou seja, uma queda de 16 pontos percentuais. Ela tem como, com a imagem do Lula, o prestígio do Lula, do PT, dos programas sociais, recuperar esses pontos no Nordeste para se assegurar e repetir essa fórmula? Há tempo para ela? É o que ela está tentando no momento, Fernando. Mas talvez nós devêssemos ponderar aí qual é o problema dela no Nordeste. Como é que nós podemos ponderar isso? Se nós pegarmos, por exemplo, o índice Band Nordeste, média ponderada de todas as pesquisas, e votos válidos, e compararmos com o desempenho dela no Nordeste em 2010, nós vamos ver que no momento ela tem 56% no Nordeste. Ela teve, no primeiro turno, 62%. Então, é uma diferença de 6 pontos. O problema de Dilma, na verdade, me permita retificar um pouco a sua colocação, está no Sudeste. No Sudeste, os 8 pontos, ela tem hoje 33, teve 41. 8 pontos no Sudeste, aí sim, é um problema, é o grande
grande problema dela. No agregado de regiões norte e centro-oeste, ela tem hoje já os mesmos 45 que ela teve nas urnas do primeiro turno. No sul do país, ela só está 2 pontos abaixo do que teve nas urnas do primeiro turno em 2010. O grande problema dela, o maior, e que se ela provavelmente, a sua campanha tem consciência disso, se ela não diminuir, né, essa diferença em relação ao seu desempenho de 2010, ou seja, a Dilma está hoje tentando resgatar a Dilma de 2010. No Sudeste, esses 8 pontos, e não estreitar essa diferença entre os dois momentos, aí ela vai ter severas dificuldades. Se enxerga ela no Nordeste recuperando e chegando perto da taxa que ela teve em 2010? No segundo turno, a verificar. No segundo turno, a situação dela é mais complicada no Nordeste. Você tem uma ideia, o que está projetado hoje, segundo o mesmo índice Band, é ela ter no segundo turno 59. Aí sim, ela está a 12 pontos dos 71% que ela teve no segundo turno no Nordeste. Tem um detalhe que não é detalhe. O Lula, quando lançou a Dilma, ele tinha 85% de ótimo e bom. 85%. Hoje isso não existe mais. Então ela está sozinha nesse ponto. O Lula hoje tem o quê? A capacidade de transferência de voto pelo Datafolha é 35%. É muito, talvez seja o que a Dilma tenha hoje. Uma observação, Lavareda? Não, eu ia dizer que a dificuldade da Dilma foi uma dificuldade, um fator recente, que é o escândalo da Petrobras. Não foi muito comentado na mídia, mas nessa pesquisa da CNI-Ibope, primeiro tópico que as pessoas lembraram de notícias concernentes ao governo federal e à presidente Dilma já era o escândalo da Petrobras. Escândalo esse que muita gente achou que não tinha refletido fora, na Datafolha, que foi logo em seguida. Isso para mim é novidade, eu achei que não estava tão presente assim. Só eu pedir, Fernando, nós vamos para o intervalo, guarda a pergunta para já. O Canal Livre vai para esse último intervalo, voltamos em poucos minutos. Espere aí. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que é muito bom, porque nos intervalos eu estou sendo massacrado aqui pela mesa, pela minha alienação política. Você é solidário a mim, Boris? Um pouquinho? Muito obrigado. Fernando, você ia fazer a última pergunta do bloco anterior. Queria, só para encerrar esse aspecto do voto regional, citar 2 aspectos que diferenciam muito esta eleição da de 2010 e das anteriores até. Bahia e Pernambuco, responsáveis por 43%, mais ou menos, do Nordeste inteiro. São os 2 maiores estados. Em Pernambuco, Dilma Rousseff tem hoje 38%, por conta de vários fatores, não preciso dizer todos, é o estado de Eduardo Campos, é onde Marina Silva vai se dedicar mais, etc. E Bahia é um estado no qual a oposição está muito forte, pode vencer, derrotar o PT lá. E no segundo turno, isso faz uma diferença, talvez para puxar um pouco para baixo e impedir Dilma de chegar perto de onde ela deveria chegar, de acordo com o que foi em 2010? Por exemplo, você complementando o que você disse, Pernambuco, o segundo turno é 56-44, segundo as pesquisas, pró-Marina. E é isso, Fernando, que leva a essa projeção de uma diferença de 12 pontos entre o desempenho de Dilma em 2010 e o desempenho que ela teria hoje, segundo o índice Band aí decomposto regionalmente. Ô, Lavareda, você falou rapidamente sobre a última pesquisa Ibope. Nós, na redação aqui, acho que todos os jornalistas que cobrem política se surpreenderam, de uma certa forma, quando o Datafolha, que saiu no início da semana, não acusou nenhuma variação significativa no índice da Marina, nem da Dilma, nem de ninguém, em função da explosão de mais um capítulo do chamado escândalo da Petrobras, o início da delação premiada lá daquele diretor ladrão, que eu não me lembro o nome. Para nós foi meio surpreendente que a pesquisa Datafolha não tivesse, com a imprensa no fim de semana dando grande destaque para aquilo, não tivesse acusado nenhuma variação. Você disse que a do Ibope acusou alguma coisa objetivamente. Foi o campo 2 dias depois, não é isso, Fernando? Não, foi antes. O Ibope fez antes e publicou depois. Foi publicado depois, mas veio com essa novidade. Pois é. O que há na pesquisa Ibope relacionado a esse escândalo do Petrobras? Quando se pergunta qual fato é lembrado pelos entrevistados com relação a presidente Dilma ou ao governo federal, o que aparece em primeiro lugar
é o escândalo da Petrobras, referência à CPI da Petrobras. O Datafolha não pergunta isso? Não tem essa pergunta. Essa pergunta é o recall de fatos relativos a governo e a presidente. E isso pode ter, uma suposição, digamos, legítima, Boechat, pode ter amarrado o processo de recuperação, limitado, diminuído a intensidade do processo de recuperação da avaliação positiva da presidente. E isso, naturalmente, terminará ou terminou repercutindo de alguma forma nas intenções de voto dela. Os dois, Fernando, tem as duas perguntas finais. E, obviamente, embora talvez na cabeça do eleitor seja difícil para ele associar diretamente à presidente Dilma o ato de corrupção, eventualmente, o fato de ser um caso de corrupção Petrobras é água no moinho desse discurso, dessa narrativa aí da nova política, essa história toda, e é ruim para candidata governista e bom para a oposição. Uma agenda negativa para o governo, uma agenda que prejudica, como eu disse, a retomada da avaliação positiva. A presidente Dilma chegou até bem próximo, 37%, 38% de avaliação positiva, né? Aquela marca dos 40 pontos, 40%, que é indicada por todos os analistas como mais ou menos o limiar ali, aquele limite após o qual o incumbente fica com grande possibilidade de ser reeleito, não foi alcançado. Nós temos que ver os próximos fatos, né, relativos a essa questão, a esse imbróglio aí, essas denúncias, para ver se isso terá, né, paralisada a retomada da avaliação, do processo de retomada da avaliação positiva ou não. O presidente Dilma, para ganhar a eleição, não ganhar a eleição no segundo turno com 38% de avaliação positiva, Fernando. Só para lembrar, historicamente, os incumbentes que ganharam a eleição, ou os candidatos do governo, tiveram mais de 42% no primeiro turno. Isso é muito interessante. Só pergunta a minha pergunta é outra, é o seguinte, é possível que mais de 70% do eleitorado já tenha definido o seu voto nesse momento? Então, nós podemos entender que a disputa, a partir de agora, está em torno ali de 25%, 30%, considerando que tem uns 5 ou 6 que não vão aparecer mesmo? O processo está bastante, digamos, jamais contido, grandes modificações, não se deve aguardar grandes modificações. O voto da presidente Dilma, tome-se, por exemplo, o último Ibope. O voto espontâneo da presidente Dilma chega a 35 pontos, ela tem 38. Olha só, 3 pontos apenas. A candidata que tem uma diferença maior entre voto espontâneo e voto estimulado é a candidata Marina. 8 pontos, ou seja, 8 pontos percentuais a serem consolidados. É a candidata que ainda tem uma maior, digamos, fragilidade de um contingente de seus eleitores. Muitas emoções a caminho, portanto, aí no segundo turno. Infelizmente, o nosso tempo... debate no dia 14. Debate aqui na Band, dia 14. Bom, teremos segundo turno, todas as pessoas... Não há hipótese de não haver segundo turno, né, Lavareda? Bem... Afora o imponderável, não. Então, afora o imponderável, dia 14, teremos o primeiro debate do segundo turno aqui na Band. Infelizmente, nosso tempo acabou. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do cientista político Antônio Lavareda, mais uma vez, dos jornalistas Fernando Mitre, Fernando Rodrigues, Bori Casoy. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente se vê no próximo domingo. Até lá, boa noite.